Se você está aqui é porque você se interessa sobre provisórias impressas, tá? Então, ali, caso aqui é unitário, mas é unitário para te abrir a cabeça e você transformar isso para próteses múltiplas, tá? Imagina só, você faz implantes para instalar uma fixa de 3 elementos e aí você pretende fazer carga imediata. Após a instalação dos implantes, o que você vai fazer? Você vai escanear ou você vai moldar para mandar para o seu protético, tá? Então você vai precisar de uma outra sessão. Além de você precisar de uma outra sessão, o seu técnico vai te cobrar por esse serviço, justo, né? E geralmente aqui em São Paulo se cobra 110 por cada coroa de PMMA fresado. Eu não quero copiar, eu não quero comparar a prótese fresada com prótese impressa. O que eu quero te transmitir é que a prótese impressa, ela aguenta muito. Estamos falando aqui de provisória, tá? Sobre implante, no caso de múltiplas. Então, por exemplo, você vai gastar R$ 330 e ainda precisando de uma outra sessão. E ainda talvez ele te cobre o modelo. Agora, você já pensou você instalar os implantes na mesma sessão, você capturar essas 3 coroas? Olha o dinheiro que você vai economizar, olha o tempo que você vai economizar, tá? Então quem me segue sabe que lá no meu Instagram eu defendo muito um fluxo digital que seja simples, você trabalhando em cima de softwares abertos e tendo muito pouco custo, melhorando a experiência do seu paciente, entregando ali trabalhos mais ágeis, porque você está ali na ponta, você está dominando o fluxo digital, mas você não está sozinho. Você está lá desenhando entre um paciente e outro, você põe para imprimir, ou a sua secretária ou a sua auxiliar põe para imprimir e ela faz o pós-processamento. E aí você não perde tempo no computador, né? Porque se você não estiver no mocho, você não ganha dinheiro. Então é isso aí que eu defendo. Vamos lá para essa aula que é o motivo que você está aqui, tá? Então, ó, esse é um caso que não deu carga, um caso que após a extração tinha muito pouco osso e por conta do seio maxilar ainda, então eu tive que instalar um implante, fechar e manter aí uma prótese adesiva, tá? Fiz aqui um enxertinho também de osso poros do Small, da Critéria, e aí eu provo essa coroa. Pô, uma coroa oca, legal, que resina que ela é? É uma resina da MakerTech, que é a BioCrown Diamond. Então eu vou escrever aqui, ó, tô aqui no site da MakerTech, vou aqui em resinas 3D, e ela tá aqui, ó. Uma resina excelente, bastante carga, e utilizo ela também para fazer provisórias, tá? Eu nunca fui atrás de resina provisória, porque a resina já considerada aí a resina de longo prazo, ela já tem uma carga boa para aguentar o tranco. Então eu entendo que sai mais caro de repente eu usar uma resina inferior e ela quebrar, sai muito mais caro, porque eu vou ter que reutilizar o meu tempo para fabricar uma resina nova. Então o que é caro não é resina, é o meu tempo. E eu deixo lá ah, 2 vezes por semana, eu encho a minha mesinha lá de projetos e eu imprimo de uma vez só, tá? E ainda, olha só, eu vou aqui no comprar agora, ó, vamos colocar aqui a cor, colocar A1, comprar agora, tem um desconto ainda se você colocar o meu cupom, e que já está aqui colocado, ó. Deixa eu trazer mais para cá essa tela, ó, Sartori 15. Eu tô com quantidade, eu tô com 2 quantidades aqui, ó. Enfim, ó, ele dá 15, eu sem querer selecionei duas resinas, mas ó, olha só o desconto, dá 260, R$ 250 aí no mínimo, tá certo? De desconto por cada resina, ou seja, 15% aí, beleza? Então vamos voltar lá à aula. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu provo essa coroa, uma coroa oca, que eu desenhei no Medit Link, que inclusive foi feito através de cirurgia guiada. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o implante, o dente que foi encerado, a tomografia. Pô, mas você desenhou no Medit Link? Não. Eu desenhei no Blue Sky, que é um software aberto. Só que se você gerar a guia no Blue Sky, você paga por isso, tá? No caso, eu exportei alguns componentes oriundos ali do posicionamento do implante no Blue Sky e eu finalizei a minha guia sem custo nenhum lá no Medit Link. Bom, fiz a prova ali do UCLA, cortei o excesso para ele não interferir na oclusão, provei a coroa novamente, ela coincide ali com o buraco,
e agora eu vou aplicar uma resina no UCLA, né? Vocês já perceberam que às vezes a coroa fica acinzentada? Por quê? Porque essa cor escura, você não consegue barrar essa cor escura. Para isso eu uso a resina Zircon Flow opaca. Olha aqui, ó. Ó, opaco, tá vendo? R$ 48, ó, baratinha. Ela é da Makira, tá? Então quando você aperta essa resina, você vê que ela é um pouco pesada, que ela é boa, só que na hora que você para, ela continua saindo e forma aquele fiozinho. Então, para isso não acontecer, eu deixo ela gelada, ela fica na geladeira. E aí, quando eu vou usar, ou um pouco antes de usar, eu ponho ela na geladeira, tá certo? Aí fica uma consistência muito boa. E é bem baratinho. Então, tem a opaca, que, que é o momento que eu uso ali para bloquear o meu núcleo, para ajudar também na captura. Olha só. E depois eu coloco ele de volta, preencho aqui esse buraco com fita veda-rosca, né? Olha lá, não coloquei a veda-rosca ainda, mas eu vou colocar. Provo a coroa de novo para ver se ela está encaixando. E agora eu vou jogar adesivo nessa resina. Só que a resina tem que ser a resina impressa tem que ser tratada como resina. Então é importante você fazer um jateamento. Ó, eu tenho vídeo aqui do jateamento. Você vai usar um óxido de zinco ali de 50 micras, tá? Óxido de alumínio, desculpa. E aí você faz um jateamento tanto numa câmera jateadora, ó, ou você pode usar também um, um jateador de equipa. Esse aqui do AliExpress que eu comprei, eu vou até deixar o link aí para você na descrição desse vídeo. Aí você põe as duas mãos dentro da cuba e auxiliar vem por cima e põe ali um papel filme, ó. Interessante o jateador que sai a água também para não fazer tanta sujeira. E esse é o espectro de uma prótese que fica, obviamente não é a questão do caso, é uma onlay, mas dá para você ver que ela fica, olha só, bem opaca mesmo, tá? Quer dizer, olha lá, tem até um pouquinho do pó ali, ó, tem que lavar bem para tirar esse pó, tá? Voltando lá ao caso, então você jateou, aplicou o adesivo e faz a fotopolimerização, ó. E agora você vai colocar Zircon Flow cor A1, né? Falei para vocês que tem a opaca e tem também, ó, escolha uma opção A1, A2, A3, tá? Eu não lembro se eu coloquei A1 ou A2 nesse caso, mas enfim, a gente tem aqui várias cores. É interessante essa resina fluida, muito para captura, tanto para unitária quanto para múltipla. Ponho também no UCLA, né, que é essa resina que eu coloquei anteriormente, ela vai servir também para ter adesão e eu facilitar a minha captura. Não dá muito aperto no parafuso não, porque se você apertar muito, no momento da captura, quando você for puxar, vai quebrar, tá? Então você vai aparafusando até você ver que o parafuso chegou no final e não faça mais força além disso. Então tá aqui, insiro também, ponho também resina aqui por dentro, através do biquinho, né, dispensador, e peço para o paciente ocluir. No momento que ele oclui, eu já ajusto a oclusão ali, porque a coroa vai movimentar já na posição certa. E aí você põe ali o seu fotopolimerizador pela vestibular. Polimerizou, você vai tirar aquela fita veda-rosca que estava lá dentro, né? Porque ela serviu para a resina não entrar lá e não entrar na conexão do parafuso. Temos aqui agora a captura. E agora é só preencher tudo isso aqui com a resina A1 ou A2, né? Visto que você deixou na geladeira, ela ficou bem mais densa, facilita bastante para aplicar nesse momento aí, ó. Apliquei, depois eu polimerizei, passei uma broca multilaminada para tirar os excessos, as quinas ou excesso de ondulação. E aí fiz um polimento com qualquer polidor de resina que você tenha aí, tá? Eu utilizo, na verdade, espirais da J, a espiral mais abrasiva e a menos abrasiva, e depois você pode colocar um feltro, tá? E você põe pasta de polimento, e eu tenho já minha coroa aqui com meu perfilzinho bonitinho e bem lisa, brilhante. Olha lá. Tá? E olha aqui o buraquinho que eu fiz, ó, apliquei resina aqui também, só nessa parte aqui eu apliquei resina em massa, tá? E não resina fluida. E pronto, eu tenho aqui o meu caso finalizado de forma provisória, né? Eu tenho aqui meu contorno na mesma altura, e esse é um caso que eu vou conversar com a paciente, porque no dia do implante eu não tive tempo, nós não tínhamos tempo, e ela também naquele momento ela não queria estar com o palato ferido, porque eu queria tirar o enxerto conjuntivo. Então agora ela topou e eu consigo fazer o enxerto conjuntivo, vou manter ela com provisório durante toda essa etapa aí
do enxerto, tá? Bom, provisórios, gente, eu tenho uma aula aqui, ó, que eu vou deixar um link na descrição do vídeo, um aulão que tem 1 hora que eu falo como fazer provisórias, tanto de unitário sobre dente, tanto de múltiplo sobre dente, tanto de unitário sobre implante, tanto de múltiplo sobre unitário, tá? Uma aula aí bem bacana mesmo, me dediquei aqui para gravar ela durante 1 hora, fora isso, né, dá mais tempo, porque na edição ficou 1 hora, e vocês podem ter acesso a ela. Agora, fazendo um convite aqui para você que tem dificuldade em mexer com tudo isso, que tal uma especialização em prótese dentária com capacitação em odontologia digital? Tudo que for, imagina, tudo que for possível fazer no digital com pouco custo, você vai colocar em prática nesse paciente. Você vai fazer o escaneamento, você vai fazer o desenho e toda a finalização, a fabricação dessas peças. Pode ser próteses, moldeiras, pode ser chapa de prova, pode ser guias, placas, tudo que for digital, envolvendo só digital, envolvendo processos mistos de analógico com digital, você vai ter nessa especialização, que quem vai dar será eu e o meu amigo o professor Eduardo Ito. Entra lá no Instagram dele, Eduardo Ito, olha quanta coisa bacana ele tem lá. E vai ser uma atividade durante 2 anos com certificação pelo MEC, tá? Além de ter todo esse comprometimento digital que teremos, trabalhando com pouco custo, nós também teremos integração cirúrgica. Então, se você não faz implantes e se o seu paciente precisar, você terá essa oportunidade de fazer a cirurgia de implantes, tá certo? Inclusive, cirurgia guiada também. Então você vai aprender a fazer um projeto de guia, você vai aprender a imprimir a guia. E falando em impressão de guias, a MakerTech também tem aqui a BioGuide, que é uma resina maravilhosa, que ela é muito fácil de imprimir, ó. Vou colocar aqui, ó, resinas 3D, aqui para baixo, aqui é de gengiva, aqui, ó, BioGuide. Resina maravilhosa, muito precisa, tá? Encaixa que é uma maravilha. Claro que para encaixar direito você tem que saber projetar. Isso você vai aprender a pegar na sua mão e vai ensinar você a fazer. E o melhor de tudo, gente, que além de ter tanta qualidade, a gente trabalhar com coisa boa, com professores bons que realmente entregam tudo, vocês vão estar numa excelente escola e com preço super competitivo e uma turma pequena, tá? Provavelmente a gente vai ter somente 9 alunos e o preço vai ser 1.900 o módulo. São 2 anos, né, 24 módulos, tem o valor da matrícula também. Então também vai ter esse link lá na descrição para vocês conversarem diretamente comigo. Então vai ser, como eu falei, um curso recheadíssimo digital, só resinas ali boas, como da MakerTech, né? MakerTech é uma empresa brasileira, pioneira no Brasil aqui em impressão 3D, e o dono ainda é dentista. Então, quando a gente tem uma empresa que produz produtos odontológicos e o dono é dentista, é diferente. A gente tem produtos aí com um know-how melhor para que se tenha qualidade. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado.